Ok. Ok, então vamos lá. Então, qual é a ideia? Que a gente possa, então, falar um pouquinho nesse nosso primeiro módulo de segurança alimentar e nutricional, certo? Então, esse é o nosso foco, é falar um pouquinho sobre assuntos ligados a isso, a gente tentar entender esse panorama da insegurança alimentar e nutricional no Brasil, no mundo também, e como isso, de alguma forma, reflete na nossa profissão, né, enquanto nutricionistas. Então, essa é a nossa ideia, tá certo? Então, é realmente a gente falar um pouquinho sobre conceitos e tentar entender um pouco como que a gente consegue fazer esse compartilhamento, né, e essa integração entre assuntos que são assuntos de caráter de saúde coletiva dentro do contexto da nutrição. Tá, ok? Esse é o nosso assunto, esse é o nosso objetivo, na verdade, dessa disciplina. Então vamos lá. Começando então, vamos falar um pouquinho sobre insegurança alimentar e nutricional no mundo, falar um pouquinho que essa nossa primeira parte ela enfoca, ela vai ter um foco num contexto da insegurança alimentar, tá certo? A gente tem que lembrar que insegurança alimentar está relacionado não só com a quantidade, mas a qualidade do alimento, né, que se ingere, que se consome. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai falar sobre uma parte desse processo, tá? Na aula de hoje. Na próxima aula, a gente fala de outros enfoques. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar e nutricional, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre esse contexto novamente. A gente tem que levar em consideração que a gente está falando de qualidade. Então, qualidade é um foco bastante importante nesse processo, né? Então, a qualidade no sentido mais amplo da palavra, né? Então, quando se fala em qualidade, a gente está falando de segurança do alimento, na produção de um alimento seguro, e a gente está falando também em termos de segurança, quando a gente fala de ter a quantidade de nutrientes necessários para uma boa alimentação, né? Então, essa palavra qualidade, né, ou esse termo, né, essa característica de qualidade, quando se fala em alimento, basicamente a gente está falando de segurança, em termos de microbiológica, né, de segurança alimentar, em termos de microbiologia, e falando também em termos nutricionais, quer dizer, que é a garantia da quantidade suficiente de nutrientes numa determinada refeição, né? Nesse caso, nesse sentido, aí a gente começa a perceber, por exemplo, nesse contexto, que grande parte de uma população do mundo não tem acesso a uma alimentação de qualidade, né? No sentido de ter todos os nutrientes presentes, necessários presentes numa alimentação. Então, essa é uma questão que está dentro, né, do contexto da nutrição e saúde coletiva e que vai ser abordado nesse exato momento, a gente tentando fazer um panorama, né, desse contexto no mundo e no Brasil, para a gente poder entender um pouquinho o que é isso. Tá? Então, quando a gente fala então de qualidade, da falta de acesso a todos os nutrientes, a gente de alguma forma tem que levar em consideração então a fome, né? A fome que vem do latim e é um conceito que está relacionado com uma parte fisiológica, que é a necessidade fisiológica que o corpo tem de todos os nutrientes necessários para as suas atividades e, portanto, de se ter a vida, né? Então, é necessário que a gente possa entender que fome não está só relacionado à falta do alimento em si, mas ela também pode estar relacionada a uma alimentação extremamente monótona, que não tenham todos os nutrientes. Então, a pessoa pode ter uma alimentação perene, né, pode estar se alimentando constantemente, sem que necessariamente nessa alimentação constante você tenha todos os nutrientes necessários. Então, isso também vai gerar o que a gente chama de fome, né? Então, fome é uma necessidade fisiológica do corpo de conseguir todos os nutrientes necessários para, de alguma forma, atender às demandas fisiológicas de um indivíduo, né? Então, não necessariamente comer todo dia quer dizer que a pessoa não esteja passando fome. A fome é um conceito um pouco maior do que o não acesso ao alimento. É um conceito relacionado
com a incapacidade dessa alimentação gerar todos os nutrientes necessários para um determinado indivíduo, para uma determinada demanda fisiológica de um indivíduo, tá certo? Então esse é o contexto que a gente vai trabalhar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso dentro de vários contextos, de vários parâmetros. Então olha só, se a gente der uma olhada na insegurança alimentar no mundo, a gente vai perceber que existem bolsões, né, de insegurança alimentar no mundo como um todo, né? Se a gente for ver nesse quadro que está sendo mostrado, a gente vai perceber que existe uma grande parte dos países do mundo, principalmente países desenvolvidos, na região da Europa, na América do Norte, até na América do Sul, a gente vai encontrar, então, países que conseguem, né, exercer esse direito humano da alimentação no seu contexto mais amplo. Conseguem, além de uma alimentação perene, constante, do acesso ao alimento, também conseguem que esse alimento tenham todos os nutrientes necessários para atender essas demandas fisiológicas, né? Então, são esses países que estão aí relacionados em verde, né, no nosso mapa da fome de 2012. Depois a gente consegue observar que existem países aonde você não consegue atender isso de forma, vamos dizer assim, mais ampla, mas ainda você tem um status de alimentação e de qualidade de vida relativamente interessante. São os países em laranja, né, mais amarelinho, na verdade, são os países em amarelo. E aí, em vinho vermelho, a gente vai encontrar, então, países que você não consegue ter acesso ao alimento, e mais do que isso, a gente não consegue, na alimentação que é fornecida, ou que se tem acesso, atender todas as demandas nutricionais necessárias para uma boa fisiologia, para vamos dizer assim, um contexto de bem-estar metabólico, né? Então, a gente vai perceber que esses bolsões ainda se encontram na América Central, né? Existem alguns países da América Central que ainda não conseguem, de alguma forma, gerar para sua população uma alimentação com todos os nutrientes necessários. A gente vai ver que na América do Sul nós temos ali Paraguai e Bolívia, são países que têm uma certa ineficiência, né, nessa demanda, nessa oferta de alimentos de qualidade, com todos os nutrientes necessários. E também a gente vai perceber um bolsão também na região da África, né? Principalmente na região da África, nós vamos ter ali uma quantidade grande de países onde a fome é algo bastante comum e faz parte do dia a dia dessas populações, né? Então, apesar do Brasil ter conseguido sair dessa linha, né, da fome e da pobreza mundial, né, nós nos encontramos numa escala intermediária nesse processo. Ainda algumas regiões do mundo, como a Ásia, por exemplo, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de países na Ásia que existem, que a gente pode perceber uma insegurança alimentar bastante comum e frequente, e também na África uma grande quantidade de países com essa mesma necessidade, essa mesma demanda, né? Então isso mostra o quanto o mundo ainda tem que evoluir em relação à questão da fome, né? Da busca por uma alimentação que supra todas as necessidades fisiológicas desse indivíduo. É importante a gente lembrar isso, né? Existem no mundo pessoas que se alimentam todos os dias, até mais de uma vez por dia. Mas é importante a gente lembrar que nem sempre essa alimentação contém todos os nutrientes necessários para um bem-estar fisiológico, né, metabólico. Então é isso que a gente está chamando de fome, né? Não é só não ter acesso ao alimento, não é só a desnutrição pela falta do alimento, mas é a desnutrição também por uma baixa qualidade dos nutrientes que são ofertados a essa população. Então esse talvez a observação mais importante, é aquilo que tem que ser levado em consideração de forma mais importante nesse processo. Então olha lá, se a gente for ver em questão de números, então a gente tem cerca de 870 milhões de pessoas no mundo que passam fome, né? Que
não possuem uma alimentação com todos os nutrientes necessários para um bem-estar fisiológico desse indivíduo, um bem-estar metabólico desse indivíduo. Isso quer dizer que em cada 8 indivíduos no planeta Terra, um tem essa realidade, tá certo? Isso é muito, né? São 870 milhões de pessoas que ou não comem, em termos de acesso mesmo, ou tem uma nutrição bastante desprovida de nutrientes essenciais, né? Então existem 100 milhões de crianças desnutridas no Brasil, no mundo. Então a gente pode perceber que principalmente ali na região da África, e em alguns países da América Central, alguns países da América do Sul e também em alguns países da Oceania, nós vamos encontrar essa condição, né, de crianças que não conseguem nutrientes suficientes para o seu desenvolvimento adequado, para o seu pleno desenvolvimento, né, seja físico quanto intelectual. E a gente vai falar um pouquinho disso depois, ao final dessa exposição de números. A subnutrição, que resulta em 2,5 milhões de óbitos de crianças por ano. Então a gente tem uma Brasília, né, se a gente pensar que Brasília tem 3 milhões de habitantes, nós temos então todos os anos um Distrito Federal de crianças que vão a óbito por não conseguirem se alimentar de forma adequada, tá certo? Então sempre lembrando, não é só a falta, o não acesso ao alimento. Às vezes a pessoa tem acesso a um determinado alimento, só que esse alimento não consegue suprir todas as demandas nutricionais desse indivíduo. É isso que a gente tem que, de alguma forma, levar em consideração. Na Ásia, a gente vai ver o número de pessoas com insegurança alimentar é o maior. Então, apesar da gente poder observar ali que você tem muito mais países nesse contexto na África, é na Ásia onde a gente vai encontrar a maior concentração de pessoas nessa condição, devido à quantidade, né, de pessoas, principalmente na China e países da Oceania, que apesar de forma geral, a gente perceber que eles já, de alguma forma, conseguem ofertar para grande parte da sua população uma alimentação de relativa qualidade, mas ainda existem ali uma quantidade bastante grande de indivíduos abaixo da linha da pobreza e, portanto, que têm uma alimentação inadequada para suas demandas, para suas necessidades diárias, né? Isso a gente pensando em Índia, por exemplo, que é um país extremamente populoso, a China, que é o país mais populoso do mundo, né? Então, apesar de eles estarem ali numa escala intermediária de fome no planeta Terra, naquela escala que o professor mostrou de 2012, você ainda vai encontrar muitas pessoas com abaixo da linha da pobreza e, portanto, que possuem uma alimentação totalmente inadequada para suas necessidades, né? Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas na Ásia, né, e na Oceania, na região da Ásia e Oceania, que apresentam essa condição. Na África, aí, apesar da gente ter números absolutos menores, em termos de números relativos, a gente vai encontrar algo parecido com isso. Olha lá, 1 em cada 4 pessoas na África, então quer dizer, de cada 4 pessoas, uma vai apresentar insegurança alimentar e nutricional. Então isso quer dizer que nós temos ali em torno de 25% da população da África apresenta algum grau de insegurança alimentar. Quer dizer, apresenta algum grau de incapacidade dentro da sua alimentação de gerar todos os nutrientes necessários para a sobrevivência desse indivíduo, né? E isso vai gerar o quê? Num decorrer do tempo. Então, se a gente pensa em termos de saúde coletiva, o que nós vamos ter? Num primeiro momento, você tem uma diminuição do crescimento em termos de estatura dessa população, né? Então, a fome ou uma desnutrição na primeira infância gera uma falta de crescimento estatural, né, em termos de estatura desse indivíduo, em termos de crescimento corporal desse indivíduo. Mas não é só isso, isso é o que a gente vai observar de forma visível, né? Mas o que isso também que a gente tem que levar em consideração, que isso pode de alguma forma se desenvolver nessa população? Também é uma diminuição do crescimento cognitivo, né, do desenvolvimento cognitivo dessa população. Então esses indivíduos vão deixar de se desenvolverem intelectualmente de forma plena. Então,
uma alimentação inadequada na primeira infância, no início da vida desses indivíduos, vão gerar populações que não vão conseguir se desenvolver intelectualmente. E isso, em termos de condições sociológicas, né, socioeconômicas, isso vai ser extremamente importante. Porque esse indivíduo que não consegue, ou que não vai conseguir, ou que não conseguiu se desenvolver intelectualmente, ele vai ter uma dificuldade de ter uma carreira profissional mais interessante. Ele não vai conseguir se desenvolver intelectualmente e academicamente de tal forma a atender às necessidades do mundo moderno, né? Então, esse país, de alguma forma, está sendo empurrado a ter pessoas incapazes de terem uma resposta ao mundo atual, altamente tecnológico, onde o conhecimento é algo bastante importante. Então, tendem esses países a ficarem realmente no subdesenvolvimento, justamente porque, intelectualmente, vamos dizer assim, grande parte da sua população não vai se desenvolver como deveria, né? Então, isso é um problema que não é só um problema do indivíduo, mas é um problema que se espalha para um país, né? Para a incapacidade desse país de se desenvolver plenamente, como a gente espera, né, nos dias atuais, dentro do contexto atual. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Sem falar que existe também uma questão imunológica desse indivíduo. Esse indivíduo, por não ter tido uma alimentação adequada, ele vai ter um sistema imunológico menos capacitado e efetivo para defendê-lo durante toda a sua vida. Então, esse indivíduo ele vai recorrer ao sistema de saúde, seja público ou particular, desse país mais vezes, justamente porque a parte imunológica, né, o seu sistema imunológico não foi capacitado ou não foi desenvolvido de forma eficiente devido à falta de uma alimentação adequada. Então, esse indivíduo tende a ter empregos não tão qualificados, portanto, com uma remuneração mais baixa. Ele tende a ter mais doenças, principalmente infecto-contagiosas, durante toda a sua vida, justamente porque ele não conseguiu desenvolver o seu sistema imunológico como ele deveria ser desenvolvido, principalmente na primeira infância. E, portanto, esse indivíduo ele vai estar, de alguma forma, submetido a uma realidade que é bem provável que ele tenha maior insegurança e ele tenha que recorrer mais vezes ao sistema público ou sistema privado daquele país, né, de saúde, justamente por essa incapacidade, não só do seu organismo em se defender, mas devido às condições esse indivíduo vai estar, ele provavelmente vai estar mais suscetível a ter agravos e doenças, né? Então, isso sobrecarrega o sistema de saúde do país. Isso faz com que grande parte dessa população viva em condições subhumanas, né, de vida, com baixa qualidade de vida. Isso vai gerar uma diminuição da expectativa de vida dessa população e um menor desenvolvimento econômico desse país. Então, é um ciclo vicioso. Quanto menos se trabalha a desnutrição e a fome num país, menos esse país se desenvolve. Menos esse país tem condição de se desenvolver intelectualmente ou tecnologicamente, né, ou economicamente, para atender as demandas básicas dessa população. Então é um ciclo realmente vicioso, onde a gente não consegue, de alguma forma, dar uma resposta adequada para essa condição. A gente acaba, de alguma forma, revivendo essa situação de geração em gerações. O país não se desenvolve, não se desenvolvendo, não consegue gerar empregos em condições suficientes para dar uma qualidade de vida para sua população sem qualidade de vida vai mais vezes aos hospitais, tem que ter um orçamento maior em termos de saúde, vive em qualidade de vida inferior ao que se espera e acaba, de alguma forma, não se desenvolvendo intelectualmente, não gerando condições
para que esse indivíduo possa se, né, desenvolver plenamente. Então, é um ciclo realmente vicioso que a gente percebe e que, se não for visto de forma adequada e não for resolvido esse problema de forma adequada, dificilmente esse país consegue se desenvolver, dificilmente esse país consegue se integrar aos países desenvolvidos né, do planeta Terra. Então, realmente é um problema muito sério, né? Então, 11 mil crianças morrem de fome a cada dia, isso é muita coisa, né? Existem cidades no Brasil que possuem populações inferiores a essa quantidade. Então, a gente pensar, então, que 11 mil crianças morrem a cada dia de fome. Elas não conseguiram é, ter uma alimentação que gerasse nutrientes suficientes para dar aporte para a vida desse indivíduo, né? Um terço das crianças dos países em desenvolvimento apresentam algum tipo de atraso de crescimento físico e intelectual. Então, foi aquilo que a gente falou. Se você tiver em cada 3 indivíduos de um país que não conseguem se desenvolver intelectualmente, não conseguem ter uma resposta imunológica adequada aos agravos e, enfim, enfermidades que ele vai ter durante a sua vida, a gente pode perceber que esse país está fadado realmente a um insucesso. Então, a gente pode perceber que essa população vai ser atendida mais vezes no Sistema Único de Saúde ou sistema de saúde do país. No caso, a gente está falando de Brasil, são pessoas que vão sobrecarregar o Sistema Único de Saúde e vão também não conseguir atender as demandas tecnológicas e financeiras e econômicas que aquele país precisa para sair de um status ruim para um status melhor, né? Então, esse é como a gente falou, é um ciclo que se repete extremamente vicioso. 1,3 bilhões de pessoas não possuem água potável, e aí a água também é um fator muito importante nesse processo, onde essa água que não é potável, contaminada por esgoto, pela falta de saneamento básico, por uma série de fatores, vai gerar também uma maior incidência de agravos e enfermidades dessa população. Então, essa população, já com uma alimentação não adequada e com um sistema imunológico não efetivo, vai gerar, então, um grande índice de óbitos nessa população e também uma grande quantidade de agravos e enfermidades relacionadas às doenças infecto-contagiosas, e não só isso também, mas outros tipos de enfermidades, gerando, então, uma sobrecarga no sistema, né? Então, é isso também que a gente tem que levar em consideração, quer dizer, pessoas que são mal alimentadas ou que não possuem uma alimentação adequada, além delas terem um sistema imunológico precário, não tão eficiente, elas também estão mais expostas a terem doenças infecto-contagiosas. Por quê? Porque a condição de vida daquele indivíduo, saneamento básico, a moradia desse indivíduo não geram condições favoráveis para uma higiene adequada. Então, esse indivíduo vai se contaminar mais vezes e não vai estar preparado para essa resposta imunológica. Então, é um ciclo também vicioso que geram, então, a sobrecarga do sistema de saúde. 40% das mulheres dos países em desenvolvimento são anêmicas ou encontram-se em baixo peso. Isso também é algo que a gente tem que levar em consideração. Então, se a gente perceber que as mulheres, antes de gerarem essas crianças, elas já apresentam déficits negativos, né, de nutrientes, a gente vai perceber, então, que essa criança já nasce, né, com um déficit nutricional. Ela já nasce com uma incapacidade de crescimento, não só em termos de estatura e desenvolvimento físico e fisiológico, mas também intelectual. E é aquilo que a gente falou, quer dizer, é um ciclo muito negativo, muito vicioso, que geram indivíduos, populações, gerações que vão, de alguma forma, não se desenvolver como se deveriam se desenvolver, em todos os sentidos, econômicos, intelectuais, acadêmicos e nutricionais, né? Então, isso é um problema muito sério, que ainda faz parte da realidade do mundo. Diminuiu no nosso país, a gente vai ver um pouquinho, mas ainda faz parte da realidade do mundo, né? 1 em cada 8
habitantes do planeta Terra têm essa realidade, portanto, é algo bastante importante da gente colocar em nutrição e saúde coletiva numa perspectiva, um panorama mais mundial. No Brasil, a gente vai perceber que houve uma melhora significativa, mas ainda nós temos uma população, 26% da nossa população, isso foi retirado em 2017, encontra-se abaixo da linha da pobreza. Então a gente está falando de 1 em cada 4 brasileiros tem uma qualidade de vida inferior àquela que se espera, né? Então é bem provável que 1 em cada 4 indivíduos no Brasil não vão se desenvolver intelectualmente como deveriam se desenvolver, devido à falta de alimentação, de nutrientes, né? Alimentação não, mas de nutrientes necessários para esse desenvolvimento. A gente pode estar falando que 1 em cada 4 indivíduos no Brasil vão gerar crianças com esse déficit já desde da gestação, desde a barriga da mãe. A gente pode dizer também que 1 em cada 4 brasileiros não vão conseguir empregos que gerem renda suficiente para que eles possam ter uma qualidade de vida básica e que se espera desse indivíduo. 1 em cada 4 brasileiros vão provavelmente morar em locais onde a qualidade de vida em termos ambientais, higiênicos, sanitários não são adequados. Portanto, eles vão estar mais expostos a doenças infecto-contagiosas, e por isso a gente acaba tendo essa sobrecarga no Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, o SUS. Então, a gente está falando de uma quantidade bastante, né, grande da nossa população que se encontra ainda abaixo da linha da pobreza, né? E se a gente for ver em termos de mapa, a gente vai perceber que algumas regiões, como a região norte e alguns estados da região nordeste, estão aí dentro desse fator, né? Então, em torno de 45%, né, dessa população, dessas regiões, tanto do norte e nordeste, vão ter famílias abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, quase metade da população desses estados vão estar fora do que a gente espera de uma qualidade de vida, vão estar mais suscetíveis a doenças infecto-contagiosas e, de alguma forma, vão estender tudo isso que a gente está falando em termos de precariedade durante a sua vida como um todo, né? Regiões como o Nordeste, por exemplo, você vai ter em torno de 30% a 35% da sua população, que é muita coisa, né? Então, se você pensar que em torno de cada em 5, 1 vai estar, né, nessa condição, vai apresentar essa condição, é algo que a gente realmente leva isso em consideração como algo não adequado. Em regiões como o Sudeste e o Centro-Oeste, a condição é um pouco melhor, mas mesmo assim, em torno de 15% a 30% da população, dependendo de cada estado e cada região, vão apresentar aí uma condição abaixo da linha da pobreza. E a região sul, né, é onde a gente vai encontrar fatores mais adequados, né, onde grande parte dessa população está realmente dentro daquilo que se espera, só 15% dessa população se encontra abaixo da linha da pobreza. Então a gente pode dizer que, apesar de tudo, o Brasil ainda é um país onde a desnutrição ou a insegurança alimentar é um fator muito importante para essa população, né? Foi aquilo que a gente falou, já sendo repetitivo, quer dizer, quando a gente fala de insegurança alimentar, e a gente está falando não necessariamente que essas pessoas não se alimentem todo dia, mas que o alimento que é ofertado para essas pessoas não consegue atender todas as demandas metabólicas e nutricionais desse indivíduo. Então, uma criança que come macarrão todo dia, toma refrigerante e come biscoito, é uma criança que está matando a necessidade fisiológica dela energética, mas ela não está conseguindo, de alguma forma, absorver e metabolizar todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento físico, intelectual, enfim. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Matar a fome de uma população não quer dizer necessariamente que a gente está, então, gerando segurança alimentar. E é isso que a gente tem que deixar bem claro.
Então, dizer que uma população se alimenta todo dia, 3 vezes ao dia, não quer dizer que essa população não esteja em segurança alimentar. Ela apenas está, de alguma forma, repondo as suas, a sua questão, né, suas demandas energéticas. Mas, em termos de nutrientes necessários para o bom desenvolvimento dessa população, é algo que a gente tem que levar em consideração, é algo que a gente tem que, de alguma forma, pensar nesse momento, tá certo? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, quando a gente fala de Brasil, olha lá, no Brasil existem 11,2 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então a gente está falando aí em termos de 1%, né, a gente está falando de, nós somos 200 milhões, então a gente está falando de 5% da nossa população se encontram dentro dessa questão que a gente está falando. Quer dizer, apesar de estarem abaixo da linha da pobreza, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha um problema de insegurança alimentar. Quem realmente está dentro desse processo de insegurança alimentar são aquelas pessoas que não conseguem esses nutrientes necessários para o seu bom desenvolvimento. Né? 40% dos domicílios na região norte e nordeste apresentam algum grau de insegurança alimentar grave, né? Aproximadamente 4 milhões de indivíduos. Então a gente viu ali que existem bolsões no Brasil de insegurança alimentar. Então, basicamente relacionados com a região norte e nordeste do nosso país, mais a região norte do que a região nordeste. Se você pensar que 40% desses domicílios da região norte apresentam algum grau, né, um grau grave de insegurança alimentar, a gente está falando de uma quantidade bastante significativa de indivíduos nessa região. Né? Quando a gente fala de Brasil como um todo, a gente acaba diluindo essa informação. Mas quando a gente setoriza isso e vê a região norte, por exemplo, no Brasil, e alguns estados da região nordeste, a gente acaba percebendo que 40% desses domicílios, né, quase a metade desses domicílios, tem algum tipo de grau de insegurança alimentar, chegando a um grau grave, né, desse tipo de insegurança alimentar. E aí a gente começa, então, a pensar de uma forma mais ampla. Né? Se a gente levar em consideração que insegurança alimentar é você ter uma alimentação que não é adequada às suas demandas nutricionais, a gente pode chegar à ideia do paradoxo da fome. Né? Nos países onde você tem maior desenvolvimento agrícola, são aqueles que você encontra as maiores taxas de insegurança alimentar. Então, se a gente for ver, por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem uma produção agrícola muito grande. Tem segurança alimentar? Tem, porque grande parte da população se alimenta acima do necessário, além do necessário. Então, insegurança alimentar, ela não está só relacionada com o tema que a gente está trabalhando agora, que é a fome, né, que é a desnutrição, que é o não acesso a uma alimentação com qualidade, mas também está relacionado com uma alimentação não saudável, onde você tem um excesso desses nutrientes e isso, de alguma forma, vai levar à doença dessa população. Então, os Estados Unidos é um país que tem uma taxa de insegurança alimentar muito alta. O Brasil também é um país, um grande produtor agrícola, e ele também tem taxas de insegurança alimentar muito altas. Por quê? Porque nós produzimos muito alimento, mas temos aí, né, em torno de 5 a 10% da nossa população de forma geral. E se a gente for pegar alguns estados, alguns setores, a gente vai ver que 40%, né, dos domicílios têm algum grau de insegurança alimentar, isso é um paradoxo. O Brasil é um grande produtor de alimento, mas não consegue alimentar a sua população de forma adequada, né? Chamado, então, paradoxo da fome. A China também tem essa mesma característica, alguns países da África também têm essa mesma característica. E por que isso acontece? Por que esses países que são grandes produtores de alimentos não conseguem, de alguma forma, gerar uma provisão, né, uma qualidade, uma segurança alimentar para a sua população? E a gente vai ver vários fatores. Existem vários, a gente vai ver todos eles. Mas cada um é mais forte em uma determinada região. Então, países da África, países da Ásia, países da América do Sul e países da América do Norte, que são grandes produtores de alimentos, vão ser, né, vão apresentar altas taxas de insegurança alimentar, cada um com a sua realidade, cada um dentro do seu contexto. Então, um dos fatores que explica esse paradoxo são as monoculturas. Essa é uma explicação, por exemplo, para um caso brasileiro.
Nós somos os grandes produtores de soja e milho, né? Somos grandes produtores de soja e milho. E essa soja vai para onde? Essa soja vai para a indústria. Essa soja vai, de alguma forma, para a ração animal. Então, grande parte daquilo que se produz no Brasil não fica no Brasil. Ele sai do Brasil para virar ração de animais, por exemplo, principalmente na região da Europa e no próprio Brasil também. Então, grande parte daquilo que a gente está produzindo é para produzir ração para os animais que a gente maneja e cultiva, né? E, enfim. O milho, mesma coisa. Nós somos grandes produtores de milho. Esse milho sai do Brasil para gerar ração para animais, tanto dentro quanto fora do nosso país. Então, grande parte daquilo que a gente produz não vai diretamente para a população, vai para a indústria, para virar ração ou alimentos industrializados, para serem consumidos numa pequena parcela da nossa população e uma grande parcela da população mundial. Então, apesar do Brasil ser um país que produz muito alimentos, esses alimentos que são produzidos são específicos e que não ficam no Brasil, eles são vendidos como commodities fora do nosso país. E isso gera uma desigualdade social, porque as pessoas que produzem esses alimentos ficam cada vez mais ricas e grande parte da nossa população não tem acesso a esse tipo de alimento, né? Ou esse tipo de alimento não gera todas as necessidades nutricionais dessa população. E a gente acaba tendo essa taxa de segurança alimentar sendo observada não só no Brasil, que é a mesma realidade da Ásia, né, da China, é a mesma realidade de alguns países da Oceania e a realidade também da África. Países que são grandes produtores de alimentos, mas produzem alimentos muito específicos que são, vamos dizer assim, valorizados fora do país, são utilizados fora da realidade desse país. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Outras questões são baixa tecnologia na produção de alimentos. Você tem bolsões, né, de alta tecnologia, de eficiência na produção, que são justamente o agronegócio, né, que produz alimento para ser vendido fora ou para a indústria. E quando a gente fala, então, da agricultura familiar, que é ela que realmente sustenta a população brasileira, né, 70% dos alimentos que são produzidos pela agricultura familiar chegam na nossa casa. Então, quem abastece a nossa casa é a agricultura familiar. 70% daquilo que a gente compra no supermercado, que a gente compra para consumo da nossa casa, vem da agricultura familiar. Essa é a realidade. Então, quem realmente gera alimentos para a população brasileira é a agricultura familiar, não é o agronegócio. O agronegócio está lá naquela questão da monocultura. E essa produção da família familiar, né, do agronegócio familiar, ele tem baixa tecnologia. Então, a sua efetividade e a sua eficiência é muito baixa. Se perde muito. A gente joga fora muito produtos e por uma série de questões. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso dentro da nossa própria disciplina. Então, a eficiência desse processo, devido à baixa tecnologia de produção, é muito grande. Então, a gente acaba perdendo muito e esse produto fica cada vez mais caro, né? Então, ter acesso a recursos, a financiamentos, você ter acesso a alta tecnologia fica só realmente para a monocultura, para o agronegócio. A agricultura familiar realmente, nesse contexto, acaba de alguma forma sendo não priorizada, não, vamos dizer assim, não tem vantagem nesse processo, não tem, de alguma forma, um ganho nesse processo. E isso explica um pouco do porquê países que são grandes produtores mundiais de alimentos, na sua população têm insegurança alimentar, apresentam altas taxas de insegurança alimentar. Fatores climáticos. Isso explica também por que existem bolsões de pobreza no nosso país, né? Então, normalmente são regiões onde você tem ou muita chuva ou muita seca. Então, se você pega, por exemplo, a região do norte do Brasil, que é uma região de alto risco de insegurança alimentar, você tem um solo muito pobre e uma alta concentração de chuva. Então, a produção de alimentos nessa região é muito dificultada, né? Se você não valorizar os alimentos regionais, e mesmo assim os alimentos regionais
não consegue, em termos de quantidade, atingir toda essa população vai apresentar taxas de insegurança alimentar. Então, a gente consegue perceber isso em regiões do nosso país, onde você tem um volume de chuvas adequado, onde você tem solos mais férteis, você tem as menores taxas de insegurança alimentar. Né? Se a gente pega, por exemplo, a região sul, sudeste, centro-oeste, você vai ter aí condições de produção mais adequadas do que outras regiões, como o norte e nordeste. Né? Então, são nessas regiões onde você tem as menores taxas de insegurança alimentar. E o contrário, obviamente, é verdadeiro. Em regiões onde você tem dificuldade de chuva, onde você tem um maior volume pluviométrico, menor volume pluviométrico, esses extremos, aí você tem, então, as maiores taxas de insegurança alimentar. Fatores políticos também, né? Então, você tem regiões do nosso país onde você tem maior aporte financeiro, onde você tem maior recurso financeiro, onde você tem maior geração de emprego, onde você tem maior movimentação financeira. Então, você acaba, de alguma forma, privilegiando algumas regiões em relação a outras. E essas regiões onde você não tem tanto volume financeiro, você acaba tendo maior taxa de insegurança alimentar, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, o que a gente está falando que é o direito desse ser humano a uma alimentação de qualidade. E aí a gente já falou um pouquinho disso em momentos anteriores da nossa disciplina, né? O que é essa alimentação de qualidade? Alimentação de qualidade, quando a gente está falando de segurança alimentar, é ter todos os nutrientes necessários para que você possa gerar uma oferta metabólica, né, desse alimento e atender essas demandas fisiológicas e metabólicas desse indivíduo. Né? Então, já sendo repetitivo, não quer dizer que a pessoa não coma todos os dias. A pessoa pode se alimentar todos os dias, mas se ela se alimenta de pão, de macarrão e de refrigerante, ela vai estar só de alguma forma atendendo as necessidades calóricas desse indivíduo e não as necessidades nutricionais dentro de um aspecto mais amplo. Né? Então, se não houver uma alimentação mais variada, mais diversificada de frutas, verduras, proteínas, né, diversificadas, você acaba de alguma forma apenas priorizando a questão energética desse indivíduo e não a segurança alimentar como um todo. Né? A qualidade também, nesse caso, também está relacionada à segurança do alimento. Se você produz um alimento seguro, o que é seguro? Um alimento que não tem contaminantes químicos, né? Não tem agrotóxicos, não tem defensivos agrícolas que vão gerar algum tipo de dano a essa população, isso a gente chama de segurança alimentar. Então, muitas populações até têm uma alimentação bastante variada, tem uma alimentação com todos os nutrientes necessários, mas ela não possui a segurança, ela não possui a qualidade no sentido da segurança. Que seria o quê? Você ter alimentos com alta concentração de agrotóxicos, né? Você ter alimentos que vão ter contaminantes físicos que vão gerar algum tipo de dano ou agravo a essa população. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, é um termo bastante amplo, né? Que a fome é uma questão desse termo, né? O não acesso ao alimento é um ponto dessa conversa, mas ela não limita esse termo, esse termo é muito mais abrangente, né? Então você tem indivíduos de uma faixa, vamos dizer assim, da nossa população bastante abastada que consegue ter acesso ao alimento, mas ela não se alimenta de forma adequada. Ela acaba utilizando alimentos que não vão atender todas as demandas nutricionais dessa população, necessárias para essa população. E também nós temos uma parcela da nossa população que tem acesso ao alimento, mas esse alimento não tem qualidade no sentido de segurança, né, em termos de contaminantes, como a gente acabou de dizer. Então, qualidade está relacionado a isso. Não é só ter o acesso, mas é ter um alimento que atenda às suas demandas nutricionais e que seja seguro em termos nutricionais, né, em termos de não gerar agravos ou enfermidades a esse indivíduo. Em quantidade suficiente, e aí atende isso que a gente está falando, né?
que é você ter um alimento de forma perene, permanente, e em quantidade suficiente para atender todas as demandas, não só calóricas, mas também em termos de nutrientes. De modo permanente, produzido de forma sustentável. Então, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando de um termo extremamente amplo, que vai desde o acesso, passando pela qualidade dos nutrientes presentes, passa também pelo tipo de defensivos agrícolas e de produtos que são utilizados como conservantes na indústria para gerar, então, um maior tempo de prateleira dos alimentos. Né? Então, um alimento ultraprocessado, ele além de ter a possibilidade de ter agrotóxicos, defensivos agrícolas, ele também vai ter conservantes, aromatizantes, quer dizer, substâncias químicas que vão gerar um prolongamento do tempo de prateleira desse produto, mas também vão gerar insegurança no consumo desse produto. Então, isso também tem que ser levado em consideração, isso também faz parte do que a gente chama de insegurança alimentar, né? E, de alguma forma, tem que ser visto nesse processo. E chegando até a produção desse alimento. Como é que esse alimento foi produzido? Será que ele foi produzido em condições sustentáveis? Será que a gente teve que desmatar grande parte dos recursos vegetais que nós temos? E aí, qual é a qualidade da água que se produz, do ar que se produz, né? Então, a gente começa a perceber o alimento não só como aquilo que a alimentação não só como aquilo que a gente coloca na boca e se alimenta, mas também do ambiente aonde esse produto foi produzido, aonde esse alimento foi de alguma forma gerado, né? Então, a sustentabilidade na produção, você impactar o mínimo possível o meio ambiente, também faz parte do que a gente chama de segurança alimentar e nutricional. Porque a segurança alimentar não está só relacionada à alimentação em si, mas também à produção desse alimento. Então, quanto mais a gente precisa impactar o meio ambiente para gerar a produção de alimentos, quanto mais a gente polui os recursos hídricos, o solo, para fazer essa produção, pior será a segurança alimentar, maior será a insegurança alimentar. Tá certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que levar em consideração. Isso hoje faz parte do que a gente chama de nutrição e saúde coletiva, né? Na minha época, quando eu me formei, quando eu estudei há mais de 20 anos atrás, não existia esse termo, segurança alimentar, existia o termo fome, né? E com o passar do tempo, a ideia da segurança alimentar foi migrando do alimento para o meio ambiente para todos os contextos, né? Então não adianta você produzir um alimento onde você vai impactar no meio ambiente, onde você, na cadeia produtiva, você vai estar gerando cada vez mais resíduos e resíduos e resíduos para você gerar a alimentação de uma população, porque isso é vamos dizer assim, um organismo vivo que interage cada um desses indivíduos dentro desse processo, né? Então não dá para você pensar na produção de alimentos só como produzir um alimento e entregar no supermercado. Não, a produção de alimentos ela é muito maior do que isso. Qual é a qualidade de vida de quem produz esse alimento? A gente está gerando saúde ou a gente está gerando doença para quem produz esse alimento? E o meio ambiente que cerca a produção desse alimento, será que ele é equilibrado? Será que a gente está matando seres vivos, né, tanto vegetais quanto animais, e gerando a insustentabilidade nesse processo? O que adianta eu consumir um alimento cheio de nutrientes, seguro, se o planeta Terra está sendo destruído para que isso aconteça? Se eu estou poluindo o meio ambiente com metano, com dióxido de carbono, que é produzido no transporte desse alimento, que é produzido numa região e tem que ser deslocada para outra região, o quanto isso não custa, não só financeiramente dizendo, mas em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente. Então, hoje, pensar em saúde coletiva é pensar todo esse contexto. Não adianta a gente só pensar em políticas públicas e só pensar no alimento em si. Esse alimento veio de algum lugar, ele vai para algum lugar e ele vai ter que ser depositado depois em algum lugar como resíduo. Então, como é que a gente consegue fechar todo esse ciclo? Isso se chama hoje nutrição e saúde coletiva.
né? A gente pensar de forma mais holística como esse processo acontece. Como é que a gente consegue, enquanto profissional da área de nutrição, dar uma resposta adequada a todas essas demandas, a todos esses problemas que a gente, de alguma forma, vai gerar quando se produz um alimento, quando se consome esse alimento e quando se rejeita esse alimento, né? Em termos de lixo, da produção de lixo, na quanto a gente não produz de lixo na nossa casa, nas indústrias, nos restaurantes, para se produzir alimento. Para onde vai esse lixo? Com certeza, se isso não for de forma sustentável, isso vai gerar impacto lá na produção. E aí a gente viu que qualidade não é só você ter um alimento bem apresentado. Qualidade também é a segurança que aquele alimento vai apresentar ou vai ofertar a quem consome. Então, quando a gente pensa em nutrição e saúde coletiva, a gente tem que pensar todo esse contexto, né, e fechar todos esses caminhos e fechar todas essas arestas. E é um pouco disso que a gente vai conversar nessa matéria, né? Então, a gente falou um pouquinho hoje de insegurança alimentar dentro do contexto da fome, né, dentro do contexto do não acesso a todos os nutrientes, mas a gente vai falar disso ainda nesse módulo em outras possibilidades, em outros contextos, tá certo? Então é isso que a gente vai conversar durante essa nossa disciplina, essa nossa conversa de toda quarta-feira, né? E aí a gente tem algumas respostas a esse tema, né? Que seria então o que a gente chama de economia solidária. Como é que a gente está produzindo alimento no nosso país? Nós somos um grande produtor de alimentos, mas será que esse alimento está sendo distribuído de forma adequada? Será que os recursos para a produção desses alimentos é feito de forma adequada, distribuído e organizado de forma adequada? Será que os recursos que advêm, né, dos lucros desse tipo de produção, desse tipo de gestão econômica, é dividido num grande número de pessoas ou fica concentrado a uma determinada população? É isso também que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente trabalha com o agronegócio, o que a gente está fazendo é concentrar recursos numa determinada parte da nossa população. É fazer com que pessoas ricas fiquem cada vez mais ricas e que os alimentos que são produzidos sejam de alguma forma utilizados fora do grande número de pessoas, né, ou do interesse de grande parte da nossa população. Então, a gente pode falar em termos de economia solidária, de agricultura familiar e cooperativas de alimentos. Vamos dar uma olhadinha como é que isso acontece. Como eu falei para vocês, 70% dos alimentos consumidos na nossa casa vêm da agricultura familiar, só 30% vem do agronegócio. Então, provavelmente, aquele hambúrguer que você, em algum momento, consumiu na sua casa, vem do agronegócio. A carne que você consome vem do agronegócio, só 30%. Aquele alface, aquela cenoura, aquela batata, aquela fruta que você consome vem da agricultura familiar. 70% do que a gente consome, o feijão, o arroz, que a gente consome na nossa casa, vem da agricultura familiar. Vem de agricultores de pequeno porte, que têm dificuldade de acesso a dinheiro, a tecnologia, né? E ganham muito pouco para fazer aquilo ali, mas continuam fazendo. Acordam cedo, dormem tarde, né? Para poder gerar esse alimento na nossa casa, gerar esse alimento dentro da nossa família, gerar segurança alimentar na nossa casa. Nesse caso, a gente vai ver que falta um pouco, né, para dar um suporte maior para essa forma de economia, a valorização de alimentos e tecnologias e técnicas regionais. A gente precisa valorizar um pouco mais os alimentos regionais, né? Se você chega e hoje começa a dar uma olhada no panorama nacional, você começa a perceber que uma criança no Rio Grande do Sul come algo muito próximo de uma criança em São Paulo, que come muito próximo do que uma criança em Brasília consome. Que também consome muito próximo do que uma criança em Salvador consome. Então, essa homogeneização alimentar no nosso país é muito ruim, porque isso gera uma necessidade da gente estar sempre consumindo alimentos industrializados. Quando a gente tem uma alimentação muito mais voltada
para uma produção industrializada, a gente acaba, de alguma forma, tendo uma homogeneização no Brasil como um todo. Quer dizer, do Brasil, do norte ao sul, se consome refrigerantes, os mesmos refrigerantes. De norte ao sul, hambúrguer, salsicha, embutidos, né? São iguais do norte ao sul. Podem mudar algumas marcas, mas os ingredientes e a forma de produzir é muito parecida. Coisa que, se a gente for ver uma alimentação mais regional, uma alimentação mais voltada às técnicas e tecnologias regionais, fariam toda a diferença, né? Uma criança, uma alimentação regional da Amazônia é totalmente diferente do Rio Grande do Sul. Alimentos da cultura alimentar do Sudeste são totalmente diferentes da cultura alimentar do Centro-Oeste. E essa diversificação gera uma segurança alimentar, porque você tem ingredientes mais regionais, que são fáceis de serem produzidos, que não precisam de um impacto tão grande ao meio ambiente, e dessa forma a gente estaria respondendo lá o que a gente viu que é a segurança alimentar, que é também sustentabilidade, né? E é qualidade também. Então, responder a esse problema que nós temos é, de alguma forma, valorizar a produção regional, a valorização dos alimentos e da cultura regional de cada país, de cada região do país, né? Então, de alguma forma, valorizar a culinária mineira e consumir a culinária mineira na sua região, e por aí vai, do norte, nordeste, que com certeza você tem ali um aporte de nutrientes e de possibilidades de você obter mais facilmente do que um alimento industrializado, né? Isso vai estimular a fixação do homem no campo, isso vai fazer com que a gente tenha mais pessoas produzindo alimentos, e isso é interessante, porque aumenta a oferta, né? Aumentando a oferta, a gente tem uma diminuição, então, dos preços, né? Geração de renda e qualidade de vida. Então, as pessoas saem da zona rural para ir para a zona urbana para consumir alimentos industrializados. Refrigerante, macarrão, miojo, né? Biscoito. Esse é a base da alimentação da periferia das zonas urbanas. Enquanto que na zona rural você tem possibilidades de uma fruta, de uma verdura. É muito mais comum, né, ou mais comum, você ver um consumo mais variado de nutrientes na zona rural do que na zona urbana, por incrível que pareça. Para você ter uma variedade de alimentos na zona urbana, você precisa ter um aporte econômico maior para poder ter uma alimentação mais saudável. Na zona rural, você tem à sua disposição esses alimentos. Então, fixar esse homem na zona rural e gerar maior qualidade de vida na zona rural é muito mais fácil do que o contrário, do que você conseguir isso dentro de uma zona urbana. Você precisa de pessoas para produzir alimentos e você precisa de área para poder produzir esse alimento, coisa que a gente não consegue na zona urbana, né? Então, isso seria uma resposta, uma possibilidade da gente conseguir mudar um pouco essa realidade. Cooperativas de alimentos, né? Então, essa venda direta de quem produz para quem consome é extremamente interessante, porque você tira esses atravessadores, né? E você vai baratear mais o alimento e vai aumentar o lucro de quem produz. Então, isso é muito interessante, né? Criar essa comunicação direta entre quem produz e quem consome é fundamental. E as cooperativas, de alguma forma, podem realizar esse processo, né? Então, viabilização da produção agrícola, você tem mais lucro. Nós temos aqui no Distrito Federal algumas cooperativas que fazem isso. Então, você compra diretamente do produtor. Você, né, nem sempre sabe o que você vai receber, porque dentro da produção, nesse contexto, você não vai ter todos os ingredientes que você teria no supermercado, até pelo próprio tempo de desenvolvimento e colheita desses produtos, mas você tem uma diversificação maior de nutrientes e, portanto, de ingredientes. Isso responde um pouco àquilo que a gente ouviu falar sobre segurança alimentar, que é a qualidade, né, nutritiva dos alimentos. Você tem uma variabilidade maior de ingredientes que vão compor a sua alimentação. Isso é muito interessante, né? E isso dá um retorno também bastante interessante para quem produz,
Porque o produtor, sem um atravessador, ele vai vender por um preço maior do que ele venderia para o atravessador, e você vai comprar por um preço menor do que você compraria do atravessador, que é o supermercado, né, que é a feira, enfim. São as pessoas que vivem da comercialização do produto. Né? Fora que você está aumentando a quantidade de produtos naturais, semi-processados ou minimamente processados, na sua alimentação, né? Saindo da questão do ultraprocessado, do alimento altamente industrializado. Né? E a geração do emprego rural, quer dizer, quanto mais você demanda desse produtor, mais ele vai precisar gerar recursos para poder produzir mais. Então, você aumenta o emprego na zona rural, você desincha os grandes centros, né? Você gera ali uma movimentação mais para o interior, você aumenta a geração de renda no interior do país e você melhora a qualidade de vida. Então, a gente percebe que naquelas regiões onde nós temos a linha da pobreza bastante efetiva no nosso país, são regiões onde você tem uma zona rural mais extensa, né? Uma zona rural que não produz alimentos, produz pobreza apenas, né? Produz apenas pobreza. Então, você tem os grandes centros inchados e extremamente violentos por esse desequilíbrio econômico, e você tem a zona rural sem produzir alimentos. Então, a gente acaba de alguma forma centralizando na alimentação industrializada, que é mais rápida, é mais barata, enfim. E é menos saudável, obviamente, é menos segura em termos de segurança alimentar. É isso, moçada. Então, era isso, basicamente, que o professor queria mostrar para vocês nessa nossa primeira atividade do eixo de segurança alimentar. Tá certo? Eu vou aqui fechar a nossa gravação. Entraram outras pessoas, né? Tô vendo aí uma turminha aí